representa o ciclo de vida da bananeira. Muita gente pensa que a bananeira é uma árvore, mas não é. É considerada uma erva gigante, porque não tem tronco. O que ela tem é um falso caule. E o falso caule é composto pelas folhas da bananeira que se enrolam umas entre as outras. A maior estrutura que sai da bananeira, como vocês veem aqui, também à primeira, são as folhas, que atingem até os 2 metros de comprimento. E quando sai a última folha, sai também o coração. E o coração, como vocês vão observar ali, é uma estrutura ali roxa, digamos assim, com uma forma mais ou menos oval. E o coração é composto por folhas, que são as brácteas. E por debaixo de cada folha estão pequenas pencas de banana. As bananas crescem por debaixo de cada folha. Portanto, nós observamos o coração desta maneira, que é tipo uma forma oval. As folhas, ao estarem assim, umas em cima das outras, ao apanhar a luz solar, elas têm a tendência a dobrar para cima, elas secam e caem só por si mesmas. Quando não caem, às vezes os produtores vão lá e arrancam mesmo. E por debaixo de cada folha estão pequenas pencas de banana. E a origem da palavra banana vem das tribos da Guiné-Bissau da palavra bana, que significa dedo ou dedos. Porque quando as folhas ao levantarem, vocês observam os cachos, as pencas de banana assim, que assemelham-se a dedos assim colocados em cima das folhas. Também vos digo, o desenvolvimento da bananeira, que é o que vocês veem aqui em poucos segundos, demora entre 12 a 14 meses a acontecer na realidade. E a bananeira produz uma vez no seu ciclo de vida. Pode produzir um cacho, pode produzir 2, 3, 4, é mais ou menos como uma mãe dar à luz só um bebê, ou gêmeos, ou trigêmeos. É raro, mas pode acontecer. Temos ali uma fotografia ampliada de uma bananeira com 2 cachos, que não é muito normal. Mas o desenvolvimento do cacho demora entre 4 a 8 meses, dentro daqueles 12 a 14. Também, vocês veem aqui nesta pequena animação que tem eu vou chamar de árvore, que é mais fácil para a apresentação. Vocês veem a árvore grande e depois veem ao lado uma pequenina. A produção de banana dá-se através de um ciclo de gerações. Portanto, vocês têm agora uma bananeira que está a produzir um cacho de banana e ao lado desta bananeira tem uma outra pequenina que está a desabrochar. Nós chamamos a filha. E a que está a produzir agora chamamos a mãe. No terreno nós temos 3 gerações constantemente. Portanto, temos uma avó, uma mãe e uma filha. A avó foi uma bananeira que já produziu um cacho e já está ali ao lado da atual mãe a apodrecer e a dar nutrição a esta mesma mãe para produzir o cacho. Quando este cacho estiver pronto para corte, o cacho é cortado, a planta é cortada e esta vai se tornar uma avó à futura mãe, que neste caso, neste momento, seria uma filha. E assim temos a continuidade infinita de produção de banana. Através de uma só planta, temos produção, digamos, para sempre, se a planta for bem mantida. Também vos digo que as bananas primordiais, antes de sofrerem modificações genéticas, tinham sementes muito grandes. Vamos assemelhar a uma pera abacate. Tinham mais semente do que propriamente fruto. Se nós formos a plantar uma banana, ou metê-la na terra e plantar, e mesmo com adubos e etc., ela não vai dar origem a nada, porque as sementes que estão dentro da banana são muito microscópicas, não conseguimos ter uma planta através disto. Portanto, para nós obtermos novas plantas, nós, por exemplo, aqui no centro neste centro da banana, ao cortarmos o cacho e ao cortarmos a planta, a parte de cima do caule é enviada para um laboratório cá na Madeira que chama-se o Microlab. São extraídas células do caule e basicamente são feitos clones num vaso de Petri, depois são colocadas num meio de crescimento que é um gel transparente muito rico em nutrição e depois através chama-se micropropagação. Portanto, nós conseguimos obter muitas plantinhas ali daquelas células que foram replicadas. E então são trazidas para cá, para o centro, e são primeiramente plantadas em vasos nos nossos viveiros de crescimento. E é assim que nós temos novas plantas. Vamos passar ali àquele lado, onde temos o Pedro, que vai nos dar mais alguma informação. A história da banana da Madeira esteja a ser uma bela surpresa para si. Quer saber mais? Pois então pergunto, que eu respondo. Portanto, isto não é inteligência artificial, ele só responde ao que está aqui. São 5 questões, as primeiras 3 eu já respondi. E vamos ver se vocês prestaram atenção. Quantos cachos de banana dá a bananeira? Geralmente 1. Quanto tempo demora o desenvolvimento da bananeira? 12 a 14 meses. As bananeiras têm tronco? Têm o quê? Um falso caule, ou pseudocaule. Exatamente. Portanto, quais os principais cuidados que um bananicultor deve ter com a bananeira? Vamos ouvir. Ao longo do ciclo de vida da bananeira, temos de executar várias operações culturais, tais como regar a planta,
selecionar o melhor rebento que dará continuidade à produção, cortar as folhas secas, limpar o cacho e retirar as flores presentes na extremidade dos bagos, beneficiando assim a qualidade dos frutos durante o seu desenvolvimento. Por isso é que colocamos corta-ventos nos bananais e suportamos os cachos com estacas e com amarrações aéreas, amarrando a gola dos cachos a cabos metálicos que estão mais altos. O que ele diz vocês vão conseguir observar com mais facilidade lá fora, porque ele está a falar de teoria, vocês se calhar não conseguem imaginar o que realmente é, mas lá no exterior, ao verem as plantações, vão conseguir ver. Quinta questão. Quais as condições ideais de temperatura e luz para que a bananeira se desenvolva? Para termos produções aceitáveis, a temperatura média ideal da plantação tem de estar entre os 15 graus e os 35 graus centígrados a volume médio. A costa sul, a Madeira, recebe muito mais sol, por isso aqui a temperatura média anual situa-se entre os 18 e os 22 graus. São condições excelentes para a cultura da banana. A luminosidade também é muito importante para o desenvolvimento da bananeira. Afeta o tamanho do cacho, a qualidade e até a conservação dos frutos. O desejável é que a planta receba mais de 1000 horas de luz por ano. Por isso mesmo é que há sempre tanto calor nos bananais e sabe tão bem estar à sombra da bananeira. Portanto, o que nós temos aqui são ferramentas que são utilizadas para a produção de banana cá. Também vos digo que não existe auxílio ou uso de máquinas industriais na produção de banana cá na Ilha da Madeira. É tudo um processo muito manual, é tudo feito à mão. Portanto, nós temos ali as balanças que já não são usadas neste momento, ou se calhar não são tão comuns, para pesar os cachos. Os cachos podem ir desde os 40 a 50 kg até quase aos 200. Por acaso teve um produtor que teve um cacho com 180 kg. Temos ali a enxada que é para cavar os poios. Tínhamos as estacas que eram feitas de urso. Hoje em dia é mais comum vermos estacas metálicas, porque suportam melhor a planta e não se estragam com tanta facilidade. Temos aqui a foice para cortar as folhas secas da bananeira, cortar os cachos, cortar a planta, etc. Os sacos azuis, vocês de certo já viram nas plantações, isto serve dois propósitos. Efeito estufa, para que o cacho se desenvolva mais rapidamente, e a segunda função é servir de barreira natural contra os elementos e contra as picadas de insetos. Estas canas são usadas para suportar o peso dos cachos. O coração, ao sair da planta, como eu vos expliquei, sai em primeiras folhas, depois sai o coração, juntamente com a última folha. O coração sai na fermentação, ele vai, até que começa a ganhar peso e depois fica assim numa posição vertical. Mas conforme o peso do cacho, o pinguelo, que é esta estrutura que vocês veem aqui, pode ser danificado. Então, estas canas são usadas para uma parte encostada aqui ao pseudocal e outra parte encostada aqui ao pinguelo, que é esta estrutura. Porquê? Para suportar o peso do cacho. Porque aquilo, quando chega quase aos 200 kg, pode danificar o próprio pinguelo e depois também pode dar esforço ao cal da planta sem necessidade. Os cobertores são para os produtores dormirem, porque eles cansam-se muito na produção. Não. Esfai nos ombros, que é para quando eles carregam os cachos, não magoarem os ombros e também para não danificarem as próprias bananas. Nos carros de transporte também são usados entre os cachos, portanto ficam cobertores, cachos, cobertores, cachos. Ok. Nos centros de processamento, as bananas são divididas por categoria. Começamos aqui com a banana biológica. Lembram-se que eu falei do ciclo de vida da planta ser à volta de 12 a 14 meses. Para a biológica, aproxima-se mais dos 24, porque não são utilizados nem fertilizantes nem nada do género. Não há nenhum químico que auxilie o crescimento desta planta. Portanto, é a banana mais cara, mas também é mais saudável. Nestas três categorias que cá temos a categoria extra, a categoria primeira e a segunda. Na categoria extra e primeira, as bananas têm que ter no mínimo 14 cm para fazerem parte das categorias. E vocês sabem as marcas pretas que tem na casca. Aqui pode ter só de 1 a 2, na categoria primeira 3 a 4 e depois na categoria segunda se tem que ter no mínimo 12 cm e depois as marcas que tiverem. O importante a saber, que muita gente às vezes não sabe, é que dentro das cascas destas bananas o conteúdo é exatamente igual. Vamos a pagar pela beleza delas. Esta tem menos marcas, é mais bonita e é mais cara. Mais barata e mais barata. Portanto, aqui nós temos um embutido feito em vários tipos de madeira, na Escola Francisco Franco, no ano 1905. Temos aqui o brasão da monarquia portuguesa, porque só passamos a Santa República em 1910. Aqui nós podemos ver representados as três grandes produções cá na Ilha da Madeira. Começamos com a cana-de-açúcar, que foi a primeira produção que nós cá tivemos depois da ilha ser habitada. Depois passamos às vinhas, mas em 1879 aconteceu, ou melhor, chegou cá uma doença chamada filoxera. A filoxera, em 1979, devastou muitas vinhas e então tivemos de reinventar a nossa economia, porque obviamente que isto teve um impacto para nós.
E depois continuamos com a produção de banana. Portanto, finais do século XIX, a banana começou a ser produzida em massa. Até então, as bananas eram maioritariamente utilizadas como decoração nos jardins das pessoas. Apesar de haver produções de banana, terrenos com plantação, nunca foram tão predominantes como são hoje em dia. E nós vemos aqui a corça, que arrasta um género de atrelado. Aqui o que podemos observar é trigo, mas o método de transporte utilizado para as bananas era exatamente igual. E vemos uma foto ampliada disto na parte de trás do museu. Aqui vemos um mapa em relevo para a Ilha da Madeira, que vai nos mostrar três coisas que são as mais importantes para a produção da banana. Nós estamos aqui neste ponto que está aqui a piscar, é aqui que está o centro da banana, que é mesmo este aqui. Eu só vou esperar que o mapa volte a si. Neste momento vai-se pôr o sol e depois ele vai voltar a aparecer. Enquanto isto está acontecendo, só vocês observarem esta fotografia de 1947, veem um funchal muito diferente daquilo que se vê hoje em dia. Muita produção agrícola e em contraste hoje em dia temos muita urbanização, muita construção, muitos edifícios. Ou seja, houve ali nos anos 90 um pico de construção em que muita agricultura foi sacrificada. Ok, portanto, começamos por observar aqui no mapa as levadas, vocês de certeza que conhecem. Mas mostra-nos as 9 principais que dão origem à rega das plantações de banana que estão mais concentradas no sul da ilha, que é onde vocês veem mais este tom amarelo. No norte não se vê tanto amarelo, que se calhar tem mais vinha, as temperaturas são mais amenas, é mais mesmo no sul. E aqui vemos os concelhos, onde estão mais concentradas as plantações. O Funchal tem a maior produção de banana, cá da Madeira. Depois disto, vamos ver os centros de processamento. Este daqui, da Madalena do Mar, já não está em operação. Temos só o da Ponta de Sol e do Funchal. Então, os cachos, quando são cortados e colocados nos caminhões de transporte, são levados para estes centros de processamento para serem despencados, ou seja, dos cachos são feitas as mais pequenas pencas, depois lavados e colocados em caixas, divididos por categoria, como eu vos expliquei. Depois tomam aquela rota e vão até o Porto do Caniçal. Nós só exportamos banana para Portugal continental. Nós não mandamos banana para mais nenhum lugar no mundo. Já chegamos a exportar para a Holanda, Inglaterra e França, mas a União Europeia desenvolveu uns regulamentos que restringem o tamanho e a forma da banana que eles aceitam. E a nossa não está de acordo com as regulamentações da União Europeia. Portanto, 80 a 85% da nossa produção vai para Portugal continental. Nós estamos à espera de produzir à volta de 25 mil toneladas este ano, e isto é o que a Europa come num dia. E nós levamos um ano para produzir. Portanto, nós não temos sequer poder de produção para exportar para tantos países. Já que também em Portugal continental também é importada banana da América do Sul. Portanto, nem a nossa cá da Madeira se é suficiente para Portugal. Aqui, neste lado, nós podemos observar o método de rega mais tradicional e também o mais acessível, que ainda é o mais popular nos dias. Não sei se querem chegar mais para este lado, também depende de vocês. Isto chama-se o alagamento. Estas águas vêm das levadas e depois ali no terreno, antigamente, os próprios, quem estava a regar, usava o peso do seu próprio corpo em cima das folhas secas da bananeira para dirigir a água para a planta. As bananeiras precisam da volta de 10 litros de água a cada 3 dias para desenvolverem o cacho naqueles 12 a 14 meses. Hoje em dia também temos os aspersores e os métodos de rega de gota a gota, mas esses são adquiridos de forma privada e os custos de manutenção podem ser altos e os produtores podem não querer adquiri-los. Aqui podemos observar algumas fotos que falam sobre o transporte marítimo, porque nós só exportamos banana por via marítima, nunca fizemos por via aérea, nem sei se algum dia vamos fazer. Começamos em 1907 com o veleiro Senhora da Conceição, e é aqui onde exportávamos banana para a Inglaterra, França e Holanda e também para Portugal continental. As bananas demoravam a volta de 3 a 4 semanas a chegar ao destino, mas já chegavam demasiado maduras, já quase nem estavam no estado ideal para consumo. A meio podemos observar ali um barco a sair da Ribeira Brava, porque o transporte de bananas do sul até ao norte da ilha não era tão fácil de fazer por via terrestre, porque se vocês bem imaginam, os túneis e estradas e vias expressas que nós temos hoje em dia não eram parte da realidade madeirense há 100 anos atrás. Em 1962 começamos a transportar banana neste navio, que era o Madeirense II, e neste navio tinha um contentor refrigerado. Mantinha as bananas a 12 a 14 graus Celsius e, portanto, elas iam muito bem conservadas. Dentro destes caixotes de madeira iam os cachos inteiros, rodeados por folhas secas da bananeira, para proteger-os de dano durante o transporte. Esta foto é aqui em Lisboa. Só vos vou falar aqui de uma pequena coisa, que é, não sei se vocês sabem, mas todas as bananas que vocês alguma vez comeram na vida tinham uma flor. As bananas crescem com uma flor e esta flor tem de ser removida.
Ela cresce normal, fresca, verde, mas ela acaba por ficar preta, ela seca. E se ela ficar na planta, ou se ficar na banana, ela apodrece a banana, dá aso a uma doença chamada de charuto. Portanto, têm de ser todas removidas manualmente. Nós temos à volta de 3.000 produtores cá na Ilha da Madeira, e se vocês imaginarem um grande produtor que tenha para aí umas 2.000 bananeiras, com 2.000 cachos, cada cacho com 100 bananas, vocês multipliquem isso tudo e vão ver a quantidade de flores que eles têm de remover à mão. Dá um bocadinho de trabalho. Aqui só vos vou falar aqui, como vocês podem observar aqui, o coração está representado aqui nesta ilustração. Vocês veem aqui as folhas, todas umas em cima das outras. Veem esta aqui que já apanhou a luz solar, ela basicamente enrolou para cima, secou ou vai secar. Isto temos aqui a penca de banana e vocês vão observar isto lá no exterior. Aqui vemos o ciclo de gerações, ou seja, temos aqui a mãe e uma filha. Aqui estão só alguns exemplos de aristocracia europeia. Isto aqui está em inglês, porque nós não temos o cartão de português para alterar a língua, mas eu falo-vos na mesma. Vou-vos só dar o exemplo aqui da Imperatriz Sissi da Áustria. Na altura, a aristocracia tinha uma maneira muito correta de se comportar, ou seja, tinha uma maneira de vestir e de estar em todos os sítios. Mas a Imperatriz Sissi fugiu dos seus guardas quando chegou cá à Madeira, porque já tinha ouvido falar da banana, e foi até à Rua das Pretas, à pastelaria Felisberta, tirou as suas luvas, descascou a banana com as próprias mãos e comeu. Porque na altura era uma coisa explosiva, porque esperava-se que fosse um servo, que fosse descascar, que fosse cortar, e então ela comia com talheres, não sei. Portanto, daí que isto está aqui assim. Aqui vemos aqui o mapa da Ilha da Madeira e aqui das Canárias, porque a produção de banana mundial na Europa, a Europa tem 0,3% da produção mundial de banana, e esse 0,3% estão na Madeira e nas Canárias. Passar mais para frente. Aqui vemos a tal foto, mas podemos observá-la aqui ao lado. Temos aqui os bois a arrastar o outro lado, os cachos de banana com folhas secas da bananeira para proteger dos danos durante o transporte. Isto aqui é no Ritz Palace Hotel. Portanto, a fachada do edifício ainda é a mesma, na Estrada Monumental. A foto é de 1908. Portanto, atingimos o primeiro pico de produção nos anos 60 com 32.000 toneladas. E este pico de produção foi sempre subindo, até os anos 90, onde atingimos as 37.000. Mas desde então, a produção de banana tem vindo a sofrer um declínio. Porque foram sacrificadas muitas produções ou muitos terrenos para a construção. Por exemplo, vamos observar aqui do Funchal para a Câmara de Lobos, isto aqui é a empresa de cimentos, e a empresa de cerveja da Madeira está aqui. Isto era uma produção enorme de banana, mas foi sacrificada para desenvolvimento industrial. E isto aconteceu pela ilha toda, não só para a indústria, mas também para acessos, estradas, edifícios, etc. Por isso, hoje em dia estamos com 25.000, não com 37.000. E também temos o hospital agora em construção. Aquilo era tudo quase produção de banana. E hoje em dia é o hospital. Aqui falamos da banana como um superalimento, porque é um alimento constituído, portanto, em vitamina C, magnésio, cálcio, vitamina B6, ferro, potássio. Portanto, tem muitos benefícios para o nosso organismo. Só vou referir aqui uma das mais interessantes, que é a concentração alta numa substância chamada triptofano, que é sintetizada no nosso organismo como serotonina, que é a hormona de felicidade. Portanto, se vocês têm alguém muito rabugento em casa, deem-lhes bananas que eles vão ficar melhor de certeza. Portanto, também é excelente para quem tem azia. Muita gente fala na casca da maçã, mas a banana também é um alimento natural para baixar a azia. Aqui vemos um atleta, porque as bananas têm... Portanto, vocês não sei se veem desportos na televisão, mas muitas vezes os atletas têm uma garrafa de água e uma banana na outra mão. Porque a banana tem 70% na sua constituição de água, portanto é excelente para a reidratação. E aqui as crianças, porque é um dos primeiros alimentos que lhes damos, que são de fácil digestão e devido à concentração em vitamina B6, promovem o desenvolvimento do cérebro. Portanto, a produção mundial de banana são 116 milhões de toneladas. Nós com 25.000 temos uma formiga na produção mundial. Existem 1000 variedades de banana, a Cavendish é a mais comum, é aquela que nós também produzimos cá no centro. Também vos digo que são de 20 a 20 as variedades que são produzidas na Madeira. Nós em média comemos 12 kg de banana durante o ano, mas se todos nós comêssemos uma por dia, chegávamos mais próximos dos 50 kg anuais. São 17 as espécies presentes cá,
no centro e 20% na madeira. E na sua constituição a banana é 70% de água. Só vos vou mostrar agora a produção mundial dividida por continentes. Portanto, a Ásia é o maior produtor mundial com 41,3%, mas eles produzem, mas consomem muito, não exportam quase nada. A África com 24%, a Europa com 0,3%, e isto é só Canárias e Madeira. A América do Sul tem 17% da produção mundial e são os maiores exportadores também do mundo. E a América Central com 6,9% e do Norte 0,003%. As condições não são muito favoráveis lá. Eles têm invernos muito frios e verões muito quentes. E a bananeira precisa de uma temperatura constante durante o ano. Vocês podem observar aqui muito bem o ciclo de gerações. Vocês veem ali uma... parece que é o resto da calia mesmo. Está a apodrecer para o solo e está a dar força à atual, aqui à avó, que está a dar força à atual mãe que está a produzir este cacho. E vocês veem ao lado a filha. Portanto, no terreno temos sempre 3 gerações. Aqui tem igual, uma avó, uma mãe, uma filha. Ali uma avó, uma mãe, uma filha. Todas elas estão assim. Vocês veem aqui o coração, e aqui também outro coração, e vocês veem que tem aqui bananas muito pequeninas. Os produtores antigamente denominavam estas bananas fêmea e estas bananas macho. As bananas macho são para ser removidas, não servem para nada, tecnicamente. Elas estão a roubar força à planta, e vocês veem aqui cortes que foram feitos. Estas bananas têm de ser todas retiradas, porque elas roubam a nutrição. Nós queremos que a concentração toda da nutrição da planta venha para estas bananas, que são as que nós vamos consumir. O coração eventualmente também tirado, vocês podem observar ali aquele pinguelo que está sem o coração. Chega uma certa altura que o coração também pode ganhar alguma doença, porque isto acumula muita umidade e insetos, e então ele é retirado. Vocês veem aqui as flores pegadas a estas bananas machos, todas também são retiradas. Vocês veem aqui, tinham muitas flores, todas retiradas à mão. E esta parte aqui do pinguelo é deixada cá, esta distância aqui é mais ou menos a palma de uma mão, que é para usar como, para conseguirmos como pega, exato, para agarrar no cacho. Quando ele é cortado, ele é colocado ao ombro e isto é usado para conseguir suportar o peso do cacho. Vi aqui as estacas metálicas, porque as raízes, e eu não expliquei isto lá dentro, mas as raízes da bananeira vão para entram dentro do solo a volta de uns 40 a 50 cm, não mais. Portanto é uma planta que não tem muito suporte vertical. Tem que ter as estacas para conseguir suportar o peso de 100, 150 kg num cacho. Isto sendo uma erva gigante, o pseudocal não tem muita resistência, portanto é muito fácil para a planta tombar. E aí as estacas seguram o peso do cacho. As raízes não são muito tensas Quantos quilos aqui está? Isso não sei, mas deve ter perto de uns 100 ou mais. E os coitados dos homens carregam todos os ombros. 100 quilos. Ou mais, 150. Já há um pormenor que eu faço em casa. A banana mantém-se sempre para a parte, porque se eu coloco uma banana juntamente com as outras, ela liberta um gás, faz amadurecer o resto das... O etileno, sim. Mantém sempre a banana à parte. É uma substância que basicamente promove o amadurecimento de todas as frutas que estejam ali. Portanto, vocês já sabem, querem amadurecer fruta, põem banana, ou não querem, afastam a banana, põem à parte. É mesmo. É o etileno, é um composto orgânico. E também ali, espera, eles já cortaram esse cacho. Eu não tenho maneira de vos mostrar a... está ali. Não. Aqui. Avancem por este lado aqui. Vocês ao passarem aqui, se observarem aqui o coração, por debaixo daquela folha que já está a levantar, temos bananas. Debaixo da folha, da brátia, estão ali os pequenos cachos de banana a se desenvolver. Mas eu queria mostrar mesmo para esta estaca, que está a suportar o peso deste cacho. A pequena estaca de madeira. E é uma estaca ecológica. Exatamente. Vendem, não? Sim, vendemos, mas não estas. Estas estão muito fresquinhas, muito novas. É muito caro, banana. 3 € cada planta. Portanto, esta estufa, nós chamamos de oliveira de crescimento. Elas são primeiramente plantadas, depois vêm ao laboratório, são plantadas nestes pequenos vasos aqui. E conforme vão crescendo, vocês veem que aqui à volta estão as bananeiras em vários estádios de desenvolvimento. Elas ficam aqui até atingirem mais ou menos os 50 cm de altura. Mais ou menos este assim, mais ou menos.
Quando chegam mais ou menos a essa fase, elas são transferidas desta estufa, que é o viver de crescimento. Portanto, vocês veem que é um meio muito controlado. Esta estufa mantém o nível de umidade perfeito e a temperatura perfeita para elas se desenvolverem. São regadas 2 vezes ao dia, às 8 da manhã e às 5 da tarde. E depois, quando chegam àquela altura, como eu vos disse, elas são transferidas deste viveiro para aquele. Este é o crescimento, aquele é o de adaptação, que é a outra estufa. Podemos já avançar para lá, que eu já vos explico para que elas vão para lá. Elas ali crescem, elas aqui, basicamente, ganham as defesas necessárias para serem, quando forem colocadas mesmo numa plantação, no terreno, não conseguirem resistir. Essencialmente, se elas fossem transferidas do viveiro de crescimento para o terreno diretamente, provavelmente morriam. Elas aqui desenvolvem as defesas necessárias para conseguirem resistir a essa mudança. Aqui é um meio controlado, mas não tão controlado. Isto aqui não controla tão bem a temperatura e a umidade. Elas é mais ou menos controlado, mas elas aqui podem apanhar alguma doença, como vocês veem aqui algumas folhas mais amarelas, elas podem secar com alguma facilidade, mas é só, estão basicamente a passar pelo processo de adaptação. Como nós também às vezes apanhamos constipações e gripes, mas são necessárias para conseguirmos desenvolver as defesas.